Um salve a todas, todos e todes. Eu sou Lucimar Felisberto dos Santos, comunicadora social da plataforma Afrodiálogos, e estamos aqui no âmbito da campanha 21 Dias de Ativismo contra o Racismo. Todos sabemos que a luta contra o racismo precisa ser diária, não só durante esses 21 dias, mas é de suma importância reunirmos forças de todos os ativismos, de todos os agentes que estão dispostos a lutar contra esse câncer da sociedade brasileira. Uma vez que é reconhecido o racismo como um crime no nosso país, que busquemos soluções para que esses crimes não sejam combatidos. Eu, enquanto educadora, entendo que a atuação da educação, dos educadores, é essencial para o combate ao racismo. Sobretudo no âmbito da Lei 10.639 e também da 11.645, que obriga que a educação insira no seu currículo os conteúdos da lei, de ambas as leis, conteúdo da história e cultura africana, afro-brasileira e dos povos originários. A gente vem na Afrodiálogos já há algum tempo promovendo debates, incitando a nossa sociedade a refletir sobre conceitos importantíssimos como racismo ambiental, como todos os vários conceitos. Tem hora que apaga, né, gente? Mas já que apagou, enquanto eu vou dar uma revigorada na minha mente, eu peço a vocês, por gentileza, que curtam esse conteúdo, compartilhem esse conteúdo, que leve para as pessoas que não têm conhecimento ainda dessa campanha dos 21 dias pelo ativismo contra o racismo, que as pessoas tenham conhecimento e com uma fala no ônibus, com um pequeno comentário para os amigos próximos, com conteúdo antirracista na sala de aula, de qualquer forma, se junte a nós nessa proposta de combater o racismo. Aí, voltando à questão do conceito, a gente tem o conceito como racismo ambiental, letramento racial, racismo estrutural, todos os termos que nos levam a refletir sobre a configuração do racismo no Brasil e no mundo também, né? Porque a gente pensa nisso de uma forma contextualizada, sobretudo porque a gente vem acompanhando episódios de racismo no mundo inteiro, em vários setores sociais, como no futebol, sobretudo. Mas no dia a dia dos meninos e meninas pretas, pobres e periféricos. E com relação a isso, a gente precisa fortalecer. O fortalecimento da Afrodiálogos, da luta antirracista, é sobretudo no campo da educação, né? Sobretudo numa forma de implementação da Lei 10.639. Foi uma proposta nossa da Afrodiálogos fazer uma chamada no YouTube da nossa plataforma ao vivo. Infelizmente, o não domínio da prática, né, tecnológica levou com que eu gravasse esse vídeo e eu espero que ele chegue a um número considerável de pessoas e que eu possa dizer que dei a minha contribuição para a gente debater, né? Porque esse é o objetivo da campanha, que haja um debate, né, em diversas atividades, né, sobre estratégias de luta contra o racismo. Aí eu volto a afirmar que a estratégia da Afrodiálogos é dialogar, sobretudo, no campo educacional. A gente entende que os professores precisam ter conteúdos antirracistas para levar para a sala de aula, e daí a plataforma vem produzindo com uma periodicidade bastante curta, postando na nossa plataforma, no Instagram, no Facebook, sobretudo, esse tipo de conteúdo.
Principalmente por ser uma pesquisadora que atua nas pós-graduações e nos lugares institucionais de saberes em importantes universidades no Brasil, como a UFRJ, a UF, a Universidade Estadual da Baixada Fluminense, por estar produzindo sempre artigos científicos que têm as trajetórias, as agências, o protagonismo de homens e mulheres pretas na história do Brasil, sempre tentando focar essas agências, esse protagonismo. Então, assim, nós da Afrodiálogos direcionamos o nosso fazer, a nossa agência, o nosso ativismo para um selo editorial. Não estamos sozinhos, a gente tem várias pessoas com a mesma proposta, mas a gente entendeu que seria importante somar nessa luta também, partindo de produção literárias, científicas, que desse suporte para o professor trabalhar em sala de aula, né? Eu mesma comecei a trabalhar com história oral há uns 8 anos atrás, e daí transformei a minha própria experiência de vida, as minhas próprias vivências, a minha própria história geracional em uma obra que é a saga da família Felisberto. Essa saga da família Felisberto, ela é muito importante para retratar uma história de vida familiar, uma história de vida geracional. Mas ela é importantíssima também por trazer para o centro da cena as vivências de uma família preta, as formas de se relacionar entre si e com as pessoas que a cercam e com os locais que ela viveu. Então, a Felisberto, a saga da família Felisberto, o deslocamento de uma família da zona da Mata Mineira à Baixada Fluminense, é uma obra que traz sobre tudo isso, para o centro da cena, vivências e agências das famílias negras, que por vezes não são retratadas como história do Brasil. Então aqui a gente tem episódios da história do Brasil protagonizado por uma família preta. É a minha família, porque foi um investimento meu enquanto autora. Mas nós sabemos que muitas famílias pretas têm histórias similares, histórias potentes de luta, história da sua própria contribuição para a construção da sociedade brasileira. E é muito bom poder entregar essa obra para as famílias pretas e brancas que também podem se interessar por esse aspecto da história do Brasil. Esse foi o primeiro título do nosso selo. E a gente ousou mais e fizemos uma publicação conceitual com o título Necromemória. A autoria do professor Vanderlei Camilo, um doutorando agora em História, e ele traz esse conceito para dialogar com muitos outros conceitos que vêm contribuindo para encontrar o lugar que foi posta a história, a memória negra no Brasil e discutir esse lugar. E novamente eu falo, trazer para a cena da história do Brasil as memórias pretas, as memórias da família preta. E nesse livro o autor ele coloca o apagamento, o silenciamento, a não valorização da história, da memória negra como um projeto político do Estado. Então ele discute isso, é uma discussão potente que pode contribuir mesmo com a nossa percepção
da história, memória da família preta e fazer o que a gente fala de desconstruir a partir de nós mesmos esse lugar que nos foi dado, negarmos essa colocação e virmos para o centro da cena, para o centro da história, trazer as nossas memórias para serem memórias dos brasileiros, memórias legítimas, memórias que devem ser valorizadas. Eu acho que é um livro brilhante, o conceito é importantíssimo e eu espero que vocês se apropriem desse conceito para poder levar para nossas salas de aula conteúdos da memória de nossos antepassados, africanos e indígenas. O livro mais recente do nosso selo é Educação Básica, Experiência, Trajetórias e Aprendizados. Teoria, experiências e aprendizado. Então, assim, a lógica da produção é a mesma. É refletir sobre as teorias pretas e as teorias que negam as agências, o protagonismo de homens e mulheres pretos. Pensar o quanto que essas práticas, experiências podem se tornar aprendizado e, sobretudo, como a gente pode aplicar todo esse material rico na educação básica. Então, essa é a lógica dessa produção. Uma produção que foi escrita, né, tem a autoria de 16 professores que atuam na educação básica e que procuraram refletir sobre temáticas essenciais para que a gente potencialize a nossa ação na educação básica. Temáticas como acessibilidade, a experiência dos alunos especiais, a história da escravidão em sala de aula, a história dos indígenas em sala de aula, saúde mental da população preta e também dos nossos jovens, a abordagem dos livros do tema das relações raciais em sala de aula. Então é um livro que foi preparado para profissionais que atuam na educação básica, mas não só eles, também para pais, né, para as pessoas preocupadas com a lógica da educação que a gente chama que é resquício do colonialismo ainda, né, daquela educação eurocêntrica que privilegiava o homem e mulher branca. E a gente passa hoje por esse processo que a gente chama de decolonial, que é retirar esses resquícios, mas aí eu volto a dizer, os resquícios negativos que foram trazidos da colonização, os resquícios que oprimem, né? Os resquícios que colocam a população preta, indígena, parda, no não lugar, né? Então a gente precisa de tematizar essas questões para trazer para as relações raciais mais igualdade, né? Que a gente precisa pensar, refletir sobre como educar para as relações étnico-raciais, né? E uma das possibilidades de orientar essa educação é entendermos das trajetórias, das histórias, das memórias, sobretudo da participação de uma outra vertente, aquela que foi negada o protagonismo, né? Que homens e mulheres pretos, pardos, indígenas foram protagonistas da história, todos sabemos. Só que, infelizmente, esse protagonismo, até então, não vinha sendo visibilizado. É disso que se trata. Então, essa é a nossa contribuição para poder provocar reflexões nesses 21 dias de ativismo pelo combate ao racismo no Brasil. Vamos juntos, né? Vocês podem adquirir
essas obras pela loja integrada da Afrodiálogos. Vocês podem contribuir na plataforma Afrodiálogos com comentários, sugestões de temas, e são vários outros atividades no âmbito dessa campanha que estão aí pipocando nas redes sociais, e também atividades presenciais, como vamos fazer na próxima sexta-feira na Escola Paulo Freire em Magé. Foi um prazer e será sempre uma honra estar dialogando com os nossos seguidores e com os seguidores da campanha e com os ativistas que estão aí prontos para combater qualquer forma de discriminação. Um grande abraço.